Oi, bom dia. Hoje está 8 graus em Curitiba. Hoje é dia 14 de agosto de 2024. Então, bem-vindos ao meu canal. Eu estou falando de improviso, eu pensei em algumas coisas, eu estou gravando e se eu não falar bobagem, eu vou colocar o vídeo exatamente assim como eu estou fazendo, assim, bem no improviso. Então, gente, vocês sabem, ou aqueles que não sabem, eu gosto de ler de tudo um pouquinho, de me inteirar de tudo um pouquinho. Eu não me aprofundo muito em coisa alguma, mas eu gosto de saber, tenho curiosidade. Algumas coisas eu penso que entendo, né, que sei exatamente. Tem outras que eu vou confirmar no Google. Então, esses dias eu estava pensando sobre esse assunto polêmico das pessoas não aceitarem os gays, os trans, os travestis. E aí eu estava me colocando um pouco na vida de cada um deles. E aí o que surgiu na minha mente, né? Na minha cabeça, aconteceu o seguinte. Vocês sabem que tem pessoas que têm problemas de TDAH, né? Tem pessoas que então têm o déficit de atenção, coisa que eu acho que eu tenho um pouquinho, acho que todos nós temos um pouquinho, uma vez ou outra. Os deficientes físicos, visuais, os que têm síndrome de Down, os autistas, os gays, as lésbicas, os trans, os travestis, pessoas um pouco fora da casinha, as pessoas bipolares. E aí, muita gente com pensamento de separação, de desunião, de não aceitar. Aí me ocorreu o seguinte: se existem as pessoas com síndrome de Down, as pessoas com deficiência visual, as pessoas com deficiências físicas, pessoas com TDAH, né? As pessoas autistas. Existem também as pessoas que em sua mente pensam diferente, se sentem diferentes. Então eu fui procurar no Google qual a diferença do gay, da lésbica. Claro que eu sei, não é? Mas eu queria saber, por exemplo, o que é uma pessoa trans exatamente, né? Porque eu estava confundindo trans com travesti. E é diferente. A pessoa trans, segundo as pesquisas que eu fiz, são pessoas do sexo masculino cuja mente funciona como a mente de um sexo feminino. E também a mulher. É uma mulher com corpo de mulher, mas que tem
a cabeça, o cérebro funciona como o de um homem. Aí eu fiquei pensando, nossa, que confusão na vida dessa pessoa. Então ela nasce homem ou nasce mulher e a mente dela funciona diferente do sexo que ela tem. Então imagine o drama dessa pessoa. Você se olhar no espelho e você diz, não, mas eu não sou isso que eu tô vendo. E aí eu me senti triste por essas pessoas. Porque se ela se sente, se o cérebro dela é feminino ou masculino, e o corpo é contrário daquilo que ela se sente, né? Aquilo que lá no cérebro dela está dizendo para ela está pensando como mulher, ela está se sentindo mulher, ela é atraída pelo sexo, né, por uma pessoa do mesmo sexo dela, mas a mente dela pensa diferente, como se fosse uma pessoa cisgênero, como nós, né? Nós somos cisgêneros, nós nascemos com um corpo feminino e pensamos e agimos como pessoa feminina, né? Como o meu caso. E o homem nasce como homem e pensa como homem. Então, nós que somos do sexo feminino ou do sexo masculino, cujo cérebro funciona exatamente de acordo com o sexo que nós nascemos, nós somos cisgêneros. E as pessoas transexuais são aqueles que pensam diferente do sexo que ela tem. Como aceitar essas pessoas com naturalidade? É difícil porque muitas pessoas não entendem como é. E aí pensam, não, essa pessoa tá, né, tem um desvio moral, né? Tem um desvio moral, é o que a gente pensa. Mas a partir do momento que você lê, faz a pesquisa e lê que os psiquiatras dizem que os trans são pessoas cujo cérebro pensa e age diferente do sexo do qual ela nasceu. Aí você fica pensando, nossa, mas é um drama na vida dessa pessoa. Aí o que ela quer? Ela quer trocar de sexo, ela quer fazer de tudo para se tornar aquilo que ela pensa que é. Então ela vai procurar ajuda, e hoje tem, né, tem cirurgias que transformam o sexo masculino num sexo feminino e que, segundo a pesquisa que eu fiz, fica muito parecido com o sexo cisgênero, de acordo com o sexo cisgênero que somos nós, né? O homem que pensa como mulher faz a operação e os médicos conseguem fazer com que ele tenha ou ela tenha o sexo de acordo com o sexo físico, né? No corpo físico, de acordo com a mente dela. E aí eles tomam os hormônios para ajudar a ficar com o corpo mais parecido com o que ela pensa em seu cérebro. Ou ele, né? Pensa em seu cérebro. E deve ser uma transformação dolorida, eu acho, né? Dolorida no sentido do sentimento, né? Porque ela tem que negar o seu corpo físico, porque não está de acordo com o cérebro dela. E aí é um choque para a família, um choque para os pais,
Alguns aceitam, outros resistem, outros não aceitam de fato. E deve ser um drama muito grande na mente dessa pessoa, na vida dessa pessoa. E o que acontece? Muitas vezes eles são expulsos de casa ou têm que sair de casa, porque a convivência já não é tranquila. Muitas vezes eles vão viver com outros, não é? Com um homem que aceita a trans ou o trans como companheiro, né? E querem formar uma família, querem ter filhos, com certeza filhos adotados, não é? O que eu, no meu íntimo, apesar de compreender, tá? A palavra certa é compreender, é entender essa situação. Eu acho que uma criança não deveria ser adotada por pessoas trans. Por vários... Porque assim como os pais de uma pessoa trans é difícil de entender, de aceitar o trans, imagine uma criança mais tarde entender que os pais dela são diferentes dos amiguinhos. Essa criança vai entender isso, vai aceitar isso no fundo do coração dela. Ela não vai desejar que os pais dela fossem iguais aos pais de outras crianças. Psicologicamente vai ser saudável para essa criança. Talvez no sentido financeiro, né? No acolhimento de uma criança que não tem um lar, faça muita diferença ela ser adotada por qualquer pessoa. Mas eu digo o futuro dela, né? O futuro dela, como que ela vai se sentir? Né? Apresentar o namorado, apresentar a família do namorado e claro que ela não precisa dizer, mas com certeza vão perceber. E aí será um conflito para os pais do namorado aceitarem ou da namorada aceitarem, né? Pessoas que vão entrar na família diferentes, sendo que a nossa sociedade tem um bloqueio para aceitar, e eu entendo porque eu também faço parte da sociedade. Então, a gente se coloca no lugar de uma família que tem esse problema, digamos, né? Graças a Deus, na minha família toda não houve caso, né, de acontecer pessoas trans, né? E se há gay ou lésbica, eu não sei, né? E então, mas eu fico me imaginando se de repente acontecesse. Como seria, né? Eu acho que o gay e a lésbica, o gay é um homem com corpo físico que age como homem e tudo, mas ele é atraído pelo mesmo sexo, né? Ele gosta de homem. E a mulher lésbica é uma mulher perfeita, pensa como mulher, age como mulher, mas gosta de uma mulher. Agora, há os casos, né, dos gays que querem
ser mais delicados, mais femininos, e tem as mulheres lésbicas que querem se parecer mais com o homem. Aí cortam o cabelo bem curtinho, se vestem como homem, não é? Mas tem voz de mulher, tem tudo de mulher, só são um pouco mais brutas, porque se você notar, observar, você vai ver que elas têm um jeito mais brusco, né? Até às vezes no andar e tudo, mas é um esforço talvez que elas façam para se parecerem mais com o homem, para ser mais atraente para a mulher que ela gosta, ou o homem para o homem que ele gosta. É diferente do trans. O trans quer transformar o corpo dele. Ele olha no espelho, ou ela, né, olha no espelho e não aceita aquele corpo com o qual ela nasceu. Então, imagina o drama dessa pessoa. Eu fico pensando assim, meu Deus, como que se sente essa pessoa, não é? O conflito que deve ser isso, você se olhar no espelho e não aceitar. E chegar ao cúmulo, né? Ao limite de querer trocar o seu sexo com cirurgia, né? Tomar hormônios masculinos ou femininos. Imagine a transformação desse corpo. Então, o que eu queria dizer é isso, que nós temos que pensar um pouquinho mais em condenar as pessoas com algo que já existe no mundo há muito tempo. Gente, eu li uma vez que eu fiquei chocada. Na história da Grécia, tem a seguinte história, né? Lá da época dos gregos, romanos e tal. Os meninos, né, eram iniciados pelos homens mais velhos. Então eles ficavam, né, tendo treinamentos sexuais, né, com outros homens, para eles se tornarem homens, né, instruídos no sexo. Eles eram instruídos pelos homens mais velhos. Então, a nossa sociedade já vem com coisas, né, com pensamentos diferentes, com educação diferente, há milênios. Hoje isso seria pedofilia, com certeza era pedofilia, mas era aceitável na época. Então, toda essa história, não pensem que é de agora, não pensem porque tem um governador, um governante, um presidente que está pervertendo a sociedade, que está incentivando a sociedade a fazer coisas que nós não aceitamos, que nós ficamos às vezes horrorizados, porque já foi muito pior. Nós não sabemos metade do que foi feito anos atrás, milênios atrás. Você aí acha que os gays, as lésbicas, os trans, os transexuais, não é? Não existiram antes de nós?
Você crê realmente que não existiram antes de nós? Que o que está acontecendo hoje é influência da televisão? A televisão, o noticiário, o teatro só mostra o que está atrás da cortina. Hoje eles estão mostrando o que sempre houve na sociedade humana, em todos os lugares, o que era escondido, o que ficava atrás das cortinas, debaixo do tapete, as famílias escondiam. Tem coisas horríveis, 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 horríveis. Tipo assim, ó, eu li uma vez, eu não sei até se foi em livro, sabe? Não lembro, faz muitos anos, eu não lembro exatamente onde eu li. Ou se alguém me contou, né, pessoas mais antigas, que as famílias, quando uma filha ficava grávida, sem ter casado, não é? Sabe-se lá se de repente não foi vítima de pedófilo, ficava grávida, eles as escondiam durante a gravidez, ou então e depois quando a criança nascia, eles consumiam com ela. Ou então entregavam nos conventos. Os conventos antigos tinham uma portinha onde as pessoas podiam fazer doações, né? Porque as freiras eram aquelas que não saíam para o mundo. Então, as enclausuradas, né? Então ali eles podiam colocar o que eles quisessem. Colocavam inclusive bebês, para que as freiras dessem um destino a elas, né? Ou as criassem no meio religioso, ou então doavam para famílias que não tinham filho e queriam ter filhos. Quantas pessoas do passado, por não se poderem mostrar o que eram, o que se sentiam, casaram ou ficaram solteiros, né? Casaram porque era exigido da sociedade. E aí um homem gay casando com uma mulher que não é lésbica, não é uma mulher cisgênera. Imagine o pensamento e a vida dessa mulher com um homem que é gay no casamento. Quantas pessoas não foram infelizes? É preferível hoje que a sociedade, que eles se mostrem para a sociedade, que eles digam o que são, na verdade, e não façam pessoas sofrerem. Não se unam a pessoas que depois vão perceber qualquer coisa diferente e vão ser infelizes no casamento, não vão poder se revelar, porque aquilo vai ser uma vergonha para a família, para ela mesma ou para ele mesmo. Então é preferível que eles se mostrem diante da sociedade, porque é mais honesto. É aceitável? É aceitável quando nós compreendemos o drama. O que é difícil para nós cisgêneros, né? Sexo feminino se sentindo feminina, sexo masculino se sentindo masculino, nós cisgêneros. O que é difícil para nós é quando a gente não entende, não sabe, acha que é um desvio moral, que a gente não pode afirmar que seja. Não estou
não estou excluindo essa possibilidade, pode ter um ou outro, né, principalmente os gays, as lésbicas, pode ser que ali eles tenham um desvio, um ou outro possa ter o desvio, segundo eu já li, depois eu já conto. Então, é difícil para nós aceitarmos, porque a gente pensa mil possibilidades. Mas a partir do momento que a gente se aprofunda um pouquinho mais e vê o drama dessas pessoas, a gente pode entender por que elas querem se mostrar assim ao mundo. Né? Agora, a gente pode compreender, mas isso não exclui, assim como na religião, não exclui que a gente separe o joio do trigo. Né? Porque nós somos seletivos. Nós podemos aceitá-los, tanto os trans, os travestis, os gays e as lésbicas, podemos aceitar todas as religiões, sem impor a nossa. Sem impor a nossa condição feminina ou masculina para eles, e sem impor a nossa religião, que ela é a única e que ela deve ser seguida por todos. Nós podemos separar simplesmente o joio do trigo, na nossa concepção, não que eles sejam nós sejamos o trigo e eles sejam o joio, eles são seres humanos como nós. Então, mas nós podemos separar quem nós queremos junto. Nós podemos até estar entre eles. Muitos gays e lésbicas estão, né, na sociedade. Se mostram os trans também. Os trans são mais difíceis de serem aceitos, eu acho. Né? Os trans, os travestis. Os travestis, eles são mais artistas, eu acho. Né? Eles gostam, eles são homens, mas eles gostam de ser mulher. Eles são mulheres, mas gostam de se vestir como homem, não é? Os travestis. E o que choca, nos choca, é às vezes o desvio moral no sentido de serem muito mais para o lado pervertido e mostrar aquela perversão toda, que é uma coisa que a nossa sociedade até no íntimo, lá nas quatro paredes pode ser, mas não quer assim explícito. E o que acontece às vezes com os gays e as lésbicas, os trans, os travestis, eles são muito de querer aparecer, né? De querer aquela coisa muito assim, e é isso que às vezes nos choca, né? Por exemplo, quando a gente vê aqueles vídeos da reunião deles no dia do LGBT, né? Nas ruas, que eles têm o dia deles, né? Então ali a gente vê algumas coisas que a gente meio que se choca. Mas nós, cisgêneros, também não nos beijamos, né, em público, né? Os casais não se beijam, não se abraçam. Se bem que cá entre nós, eu nunca fui assim, eu não gosto. Um beijinho de selinho, uma coisa assim, mas eu não gosto muito daquela coisa, sabe? Eu nunca fui assim, por exemplo, ficar namorando em público, escondidinho assim, mas eu digo assim, ficar namorando, beijando e abraçando em público, nunca foi a minha praia, né? Digamos assim, né? Eu sempre tinha uma resistência, né? Eu sentia vergonha, né? Tem que ser muito reservado num local digamos, aberto, mas que não tenha muita gente por perto olhando, aquela coisa toda assim, que eu não me sinto bem, né? Ou eu não me sentia bem, né? Porque agora eu não me relaciono mais, aquela coisa há muitos anos já. Então,
não posso dizer para uma coisa de agora. Mas então é isso que eu queria dizer. Pensem, reflitam. Nós podemos viver com religiões diferentes, aceitar as culturas diferentes, assim como nós aceitamos a linguagem, os países, né? Eu sou brasileira, você é inglês, um americano, um chinês, um coreano, né? Um alemão, um francês. São pessoas com linguagens, idiomas diferentes, religiões diferentes, né? E cada um na sua cultura busca a divindade, busca a espiritualidade, porque não é a religião, é a necessidade da espiritualidade que nos faz buscar Deus, né? Esse ser supremo. Nos sentimos confortados em pensar que sim, existe um Deus que está olhando por mim, aqui eu não estou abandonada aqui nesse planeta, né? Por que eu estou aqui, meu Deus, né? O que eu estou fazendo nessa confusão aqui, né? Um mundo de guerra, um mundo de luta. Então, é por causa disso tudo que a gente procura um ser maior, não é? É Deus, é a natureza, é o universo, é um ser que está abraçando todo o universo como se fosse um organismo. Eu tenho esse meu conceito de que nós estamos dentro de um ser organismo, com vários planetas, com várias estrelas, vários sóis, né? E esse ser é um ser pulsante, que está ali pulsando e que está dando energia para todos nós, para todos os planetas, para todas as estrelas, não é? É como se fosse um coração pulsante, né? Bombeando a energia, bombeando o sangue ali, né? E é interessante eu acho até interessante essa minha visão, né? E então aceitar, né? Conviver em paz com tudo, aceitar essas culturas todas é a nossa salvação. É a nossa salvação. Aí, se você não quer aceitar, você não judia desse outro ser humano. Você não precisa condenar esse ser diferente, né? Porque ele vai procurar viver no meio dele, no meio de nós, mas também vai procurar mais o meio dele, a família dele, né? Vai querer trabalhar, não vai querer se sujeitar a ficar à mercê de pessoas que vão explorar essa não aceitação deles e explorá-los sexualmente, não é? Nos cabarés, nas casas de prostituição, né? Que é o que nos choca, porque às vezes eles estão mais lá, por quê? Porque as pessoas não querem dar trabalho para eles, as pessoas não aceitam nas corporações, os gays e lésbicas são mais aceitos, porque a gente convive, né? Eu convivi em empresas onde tinha gays ou lésbicas. Muitos deles não se revelam, mas uma coisinha ou outra você acaba. Se você for observadora, eu sempre fui muito observadora, né? Então, não é tão difícil assim. Às vezes a gente se surpreende, mas no meio corporativo, inclusive pessoas com cargos altos, né? E estão lá contribuindo com a humanidade, com a sociedade, de maneira digna, não é? Estão lá perfeitamente convivendo entre nós na discrição. O que nos choca é quando esses diferentes acabam agindo de uma maneira que é
um pouco, digamos assim, chocante para nós, né? Na nossa maneira de ser, eu digo socialmente, né? Porque muita coisa existe, né? Na sociedade um pouco escondida, né? E então é isso, gente. Eu queria me manifestar assim, dessa maneira, para a gente não provocar guerra, não provocar conflito, uma religião não querer tomar as rédeas das outras, não é? Porque nós temos uma riqueza de religiões, todas buscam Deus de formas diferentes, não é? Elas não fazendo maldade, não fazendo coisa que vai prejudicar o outro ser humano, ela está desenvolvendo a espiritualidade. Então, tudo que desenvolve a espiritualidade, que te leva ao conhecimento da alma humana, é louvável. É louvável, né? E aí, cada um de nós separa aquilo que você quer aceitar junto de você e aquilo que você não quer, você deixa de lado, mas você deixa cada um viver, cada um ser como e viver como quer. E vamos tirar dessa cabeça que alguém vai influenciar a você a ser o que você não é. Não existe isso, gente. Você é o que é, não é? Ninguém vai chegar ao ponto de transformar o seu corpo para ser uma coisa que o cérebro dela não imagina ser. Não existe isso, só se isso for loucura. Né? Então, isso não vai dizer por exemplo, um outro ser não vai influenciar essa pessoa a ser o que ela não é. Ela simplesmente vai ali mostrar para ela que ela pode ser o que ela é. E aí, o que acontece? Essas pessoas vão sendo encorajadas a serem o que elas realmente são. E aí muita gente se surpreende, a família se surpreende, né? A família até pode ter notado alguma coisa, mas não caiu na real, né? E aí acha que alguém influenciou. Não existe isso, gente. Existe a influência, por exemplo, de levar uma pessoa a fumar, a beber, né? A consumir droga, essas coisinhas assim. Eu acho que os jovens são muito influenciáveis. Por quê? Porque eles querem ser aceitos no meio do grupo e às vezes eles estão num grupo que está focado nesse tipo de coisa, né? E aí eles vão experimentar, são aqueles que experimentam e depois não continuam, graças a Deus que não continuam, e tem aqueles que vão se perder. Por quê? Porque às vezes a família não tem uma estrutura boa. Já é uma família problemática. Daí essa pessoa às vezes não é aceita na família, não é amada pela família. Tem mil fatores, né? E, lembrei o que eu queria dizer sobre os... Eu li uma vez também que, segundo os psicólogos, não sei se é uma coisa atual isso, talvez não seja mais, que eles diziam que muito provavelmente a mulher que quer ser homem, né, que quer ser lésbica, né, a mulher, sendo mulher, ela é mulher, aceita o corpo dela como mulher, mas ela gosta de mulher. Mas às vezes ela quer se parecer como homem. Aí o que acontece? Às vezes ela tem raiva, ela adquiriu uma raiva inconsciente da mãe. E o homem, uma raiva inconsciente do pai. E aí que as levaram a agir assim.
né? O homem que tem adquirido uma raiva do pai inconsciente, ele acaba não querendo ser como o pai, né? Então ele vai procurar um outro homem como figura do pai ou coisa assim, né? Bom, isso daí eu acho que não é atual, mas eu não penso que seja assim, né? Mas eu cheguei a ler uma vez uma pesquisa, segundo os psicólogos, eles tinham essa vertente, achando que haveria essa possibilidade da mulher ter raiva da mãe, por isso que ela é lésbica, e o homem raiva do pai, por isso que ele é gay. Mas eu acho que não. Eu tenho minhas dúvidas. Acho que isso já não é atual mais. Mas levantei aqui para vocês como curiosidade de pesquisas, de coisas que eu já li há muitos anos, né? E eu só recentemente agora, essa semana, pensei em ver como que é a pessoa trans, né? Então pesquisei no Google e então eu expliquei isso para vocês. Então, eu acho que eu vou deixar esse meu vídeo exatamente assim. E eu vou colocar no YouTube e eu quero que vocês, por favor, não me entendam mal, né? Eu apenas expliquei essas diferenças e que nós podemos conviver com essas diferenças, tanto religiosas quanto pessoas que pensam diferente do seu sexo, e que nós sim podemos separar aquilo que nós queremos, nós podemos ser seletivos sem a necessidade de combatê-los, né? Sem a necessidade de guerra, de conflito por causa disso. Nós podemos viver a nossa vida, eles podem viver a vida deles, podem estar na sociedade, eles sendo dignos da presença deles, discretos, né, pessoas humanas, ali escrevendo ou cantando ou trabalhando, seguindo a vida deles, como eles são, na discrição, no meio de nós, sem nos chocar, eu digo assim, sem aquela coisa muito explícita que nós também chocamos quando agimos de modo muito explícito na nossa moral. É isso, tá? Então, bem-vindos ao meu canal. Se puderem curtir, eu agradeço muito. Eu quase não faço vídeos para o YouTube. Hoje eu falei sobre um assunto polêmico e sério, então eu quero que vocês reflitam que a convivência pode ser sim, né? Pacífica, e que isso não nos leve à guerra e a conflitos, desavenças, porque o ensinamento maior sempre foi o amor, a irmandade, a fraternidade, a liberdade, e é isso que nos levará à evolução, né? Nós precisamos sair disso que está acontecendo no mundo para algo maior, uma transcendência, uma nova maneira de enxergar as coisas, uma outra maneira de conviver com as pessoas e com as diferenças, não tentando eliminá-las, não tentando combatê-las, não tentando influenciá-las a seguir
a nossa vida, a nossa crença, o nosso jeito de ser. Vai ser muito melhor, gente, vai ser muito melhor o amor, né? O amor, o amor tão pregado por Cristo, né? Esse ser tão transcendental, né? Esse ser espiritual, esse ser tão grandioso que vem ensinar o amor, né? Ele não jogou pedra na Madalena por ela ser uma prostituta. Ele simplesmente disse, não seja mais isso, né? Porque aquilo chocava a sociedade. Mas se veja, se não existissem as prostitutas, os homens iam atacar todas as mulheres. Olha, gente, pense um pouquinho aí, tá? E assim, eu não tô sorrindo, tô falando sério, porque eu tô fazendo um tratamento dentário e então eu não posso sorrir por enquanto. Tá bom, gente? Porque aí vai aparecer ali a coisinha feia, não dá. Então, assim, gente, curtam o meu canal, tá? O meu canal ainda não tem muitas visualizações, não tem muitos seguidores. Então, o meu canal provavelmente não vai aparecer ali para se inscrever no meu canal. Mas se aparecer, clique ali onde diz inscrever-se, é só clicar, tá? Você não vai precisar colocar dado, nada nenhum seu. Eu também, quando você curte, eu também não recebo no YouTube que você curtiu. Então, eu não vou nem saber quem é e ninguém vai saber. A não ser que você comente alguma coisa e vai aparecer o teu nomezinho lá, né? Que você comentou alguma coisa, né? Então, antes de comentar qualquer coisa, você pense bem, né? Então, é isso, tá? Porque se você curtir, ou se você se inscrever, se aparecer, vai ajudar o meu canal a crescer. E aí eu vou ficar mais empolgada para falar outros assuntos, dando minha contribuição para a sociedade dessa maneira, tá bom? E é isso, gente. Pensem sempre no amor, né? No amor que você vai selecionar as pessoas que você quer perto de você. E isso é muito natural. Nós somos seletivos. Mas isso não quer dizer que você vai guerrear com essa pessoa, que você vai judiar, que você vai excluí-la, que você vai judiar delas, que você não vai deixá-las viver no mundo, né? Então, assim, nós não aceitaríamos os cegos, né? Os deficientes visuais, os deficientes físicos, os que têm TDAH, os que têm síndrome de Down, os autistas, os bipolares, e tantos outros, né? É isso, gente. Pense, reflitam, tá? A minha intenção é só passar um pensamento, uma ideia para reflexão, tá bom? Aí você aí age com o teu coração, age com a sua índole, seja mais flexível, né? E tente se colocar no lugar dessas pessoas. O que nós devemos condenar? Os assassinos, os que roubam, os que matam, os que provocam a guerra, né? São esses. Os que promovem a paz e a convivência pacífica entre todos, esses merecem estar no mundo, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.